Bom, turma, vamos dar sequência à nossa segunda videoaula da semana, tá? Se você está vendo esse vídeo antes de quarta-feira, 11 horas da manhã, eu lembro de novo que a nossa atividade da semana consiste em assistir uma live que vai ao ar na quarta-feira, dia 1º de abril, às 11 horas da manhã, pelo Instagram da Fé Comércio Ceará e do Escritório Furtado Pragmácio, discutindo acerca dos decretos estaduais que suspenderam momentaneamente a atividade econômica aqui no estado do Ceará para várias atividades, né? Vários segmentos aí. Muito importante essa live, muito importante a gente participar dessa discussão, e a atividade é fazer um relatório sobre o conteúdo que vai ser debatido nessa live, tá? E como sempre, vocês podem me mandar para o meu e-mail o conteúdo, na verdade, esse relatório dessa live. Bom, sem perder tempo, sigamos. No nosso último encontro, a gente estava falando ainda sobre a Assembleia de Credores e falamos sobre a aprovação do plano. Naquela oportunidade, a gente fez um paralelo. O artigo 55 da lei e também o parágrafo 1º do artigo 58 da nossa legislação também. Naquela oportunidade, eu falei o que para vocês? Falei que o artigo 45 é a maneira ordinária de se aprovar um plano e submeter ao juiz para sua eventual homologação, né? Muito bem. Porém, o parágrafo 1º do artigo 58 traz a possibilidade também da homologação desse plano sem necessariamente estarmos atendendo àqueles requisitos lá do artigo 45, né? Desde que você, por outro lado, atenda os requisitos trazidos aí pelo parágrafo 1º do artigo 58. Feito isso, o juiz ele também tem essa opção de homologar esse plano que foi aprovado pela Assembleia. Muito bem. E se o juiz efetivamente, depois de aprovado o plano, decidir por homologar aquele plano de recuperação judicial, qual é a consequência? A consequência, ela vem logo em seguida aqui no artigo 59. Ele tem essa redação. O plano de recuperação judicial implica nova ação dos créditos anteriores ao pedido e obriga ao devedor e todos seus credores a lhe sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto do parágrafo 1º do artigo 50 desta lei. Em outras palavras, quando o plano de recuperação ele é homologado pelos credores, é aprovado pelos credores e homologado pelo juiz, eu estou diante da nova ação, ou seja, aquela dívida que antes existia deixará de existir, pois uma nova dívida está sendo constituída. Essa é a nova ação, né? Então, se aquela dívida anterior era, o cara está devendo 100 mil reais para ele, que tinha que ser pago imediato, e o plano, ele conteve uma cláusula que foi, eu quero um abatimento de 30% da dívida e vou te pagar em 36 meses. Então, a nova dívida, ela não é mais 100 mil reais. Essa dívida agora vai ser 70 mil reais dividido em 36 meses. Opera-se, então, com a aprovação do plano e homologação pelo juiz, a nova ação inteira da dívida, com a conservação dos direitos e garantias, ou seja, se tu tivesse um fiador, tu conservava o direito, se tu tivesse um avalista, tu conservava esse direito, apesar de que, na prática, a gente sabe que muitos dos devedores colocam cláusula, ao meu ver, completamente ilegais, que deveriam sofrer o controle de constitucionalidade pelo magistrado, querendo, às vezes, excluir, tirar essas garantias, o que seria algo completamente contrário à lei, como a gente acabou de ver, tá? Bom, aí segue o artigo 59. A decisão judicial que concede a recuperação se constitui em título executivo judicial. Isso é muito importante. O que é que significa dizer? Que no momento que um plano é aprovado e homologado pelo juiz, aquela dívida novada se torna uma nova dívida, e essa nova dívida, por força de lei, é considerada título executivo judicial, tá? E isso aqui, ela gera muita confusão em muita gente, e a gente vai já descobrir por quê e como a gente não ter essa confusão. Eu vou primeiro seguir. Aí ele vai. Contra a decisão que concede a recuperação, cabe agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. E aí
ele segue no artigo 61. Proferida a decisão prevista no artigo 58, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano, que se vencerem, olha atenção ao detalhe, que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Tá? Continuo. Durante o período estabelecido nesse caput, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução da recuperação em falência nos termos do artigo 73 desta lei. Vamos lá, isso é importante, tá? O que isso significa? No momento que eu tenho um plano que ele é aprovado, a dívida é novada e aquela dívida anterior deixa de existir, ou seja, aquela dívida que foi arrolada pelo devedor ou arrolada pelo administrador judicial ou reconhecida mediante impugnação pelo juiz, ela deixa de existir e passa a existir a nova dívida que está contida no plano de recuperação judicial. Ok? Bom, no momento que isso acontece, aquele título, aquela obrigação que é novada, ela se converte no título executivo judicial. E a lei diz a seguinte coisa: a partir desse momento, em até 2 anos de cumprimento do plano de recuperação judicial, se o devedor descumprir qualquer das obrigações do plano, deve a recuperação dele ser convertida, convalidada em falência. Aí a dúvida que surge é, muito bem, mas se o plano disser que o pagamento de todas as dívidas previstas lá vão ser em 10 anos e não em 2 anos, significa dizer que se depois dos 2 anos o credor continuar cumprindo a dívida, quer dizer, cumprindo suas obrigações, depois desses 2 anos, vamos supor no 4º ano de execução do plano, tá? O credor vira inadimplente com as obrigações estabelecidas no plano. Deve a sua recuperação ser convertida em falência? Resposta: não. E por que não? Porque assim foi a vontade do legislador. O legislador ele entendeu que no momento que o plano é aprovado e homologado pelo juiz, a dívida anterior está novada. E aí ele constituiu uma espécie de um estado probatório para o devedor. Ele diz que durante 2 anos ele ainda ficará sob a fiscalização do administrador e do juiz da recuperação. E se em 2 anos ele descumprir qualquer obrigação trazida no plano, ele vai à falência. Passou desses 2 anos, se a obrigação foi descumprida, o que é que resta aos credores fazer? Executar o novo título que eles têm, que é um título executivo judicial. Então, só para ficar muito claro, uma vez aprovado o plano e homologado pelo magistrado, o devedor durante 2 anos deve cumprir regularmente esse plano. Se não cumprir, ele pode ter a recuperação dele convertida imediatamente em falência. Muito bem. Porém, vencido esses 2 anos, o eventual descumprimento pelo devedor das obrigações contidas no plano não o conduzirá necessária e imediatamente à falência, mas possibilitará aos credores contidos no plano a executarem o nos termos que estão contidos no plano, pois ele é um título executivo judicial. Isso ficou claro, pessoal? Isso é importante, tá? Muita gente se confunde achando que, então o plano de recuperação só pode ter 2 anos, não pode ter mais do que 2 anos. Depois de 2 anos é um passe livre para o devedor fazer o que ele quiser. Não tem nada a ver. É só uma questão mesmo de entendimento. Aprovado o plano durante 2 anos, se ele descumprir, automaticamente se converte para a falência dele. Se depois dos 2 anos for descumprido, não se converte automaticamente na falência dele, mas ele pode vir o credor, no caso, executar judicialmente o conteúdo do plano, cobrar uma dívida do credor insolvente. Beleza? Isso é muito importante e muita gente se confunde sobre isso, mas não tem por que se confundir, tá?
Tudo isso que eu falei está previsto no artigo 62, tá? Ele tem essa redação aqui, ó. Após o período previsto no artigo 61 desta lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no artigo 94 dessa lei. Pronto. O artigo 62, ele tira, então, qualquer dúvida quanto a essa questão. Aí ele segue no 63 com essa redação. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e vai determinar pagamento dos saldos honorários do administrador judicial, apuração do saldo de contas de custas judiciais, apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial no prazo de 15 dias, dissolução do comitê de credores e exoneração do administrador judicial, comunicação para a junta comercial, que é o registro público de empresas para providências cabíveis. Então, a pergunta é objetiva. Quando pode ser considerada encerrada a recuperação judicial? Vencido o prazo de 2 anos da execução do plano que foi aprovado e homologado pelo juiz. Aprovado pelos credores em assembleia, homologado pelo juiz. Vencido esse prazo de 2 anos, o juiz, então, ele vai decretar o encerramento da recuperação judicial. O decretamento do encerramento da recuperação judicial significa dizer que os credores que ainda têm crédito a receber dentro do plano estará extinto? Claro que não. Ele continuará vigendo, porque aquele título virou um título executivo judicial. Mas, passados 2 anos, encerrada a recuperação, eu não tenho como, dentro da recuperação, pedir a conversão imediata da recuperação em falência. Eu vou ter que pegar aquele meu título executivo judicial e entrar com ação ou de execução para cobrar ao credor, ou entrar com ação pedindo a falência dele, como a gente vai estudar no futuro. Beleza? Muito bem. Vamos pensar agora do outro lado. E se o plano ele não for aprovado pelos credores, o que acontece? Aí você tem que voltar lá no artigo 55 da lei, especificamente no parágrafo 1º do artigo 55, que ele fala assim, ó. Não, peguei aqui o dispositivo errado, meus amigos. Desculpa. É a rejeição do plano. Peraí. Vou achar aqui. Tá aqui. É o artigo 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial. Quando? 1. Por deliberação da Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 42 desta lei. Ou seja, os credores se reuniram para deliberar sobre o plano e, ao invés de aprovarem o plano, como a gente já havia conversado até então, eles resolvem rejeitar o plano. Se eles resolverem rejeitar o plano, o que é que vai acontecer imediatamente? O plano foi rejeitado, o administrador leva a deliberação da Assembleia de Credores para o juiz e o juiz não vai ter outra coisa para falar. Ele vai decretar a convolução da recuperação em falência. O que é que significa isso? Que a recuperação imediatamente deixará de existir e imediatamente será decretada a falência do devedor, com todas as consequências que a gente ainda vai estudar. Salvo se, mesmo se rejeitado o plano por assembleia, encontrasse atendidos os requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 58, como a gente havia conversado no começo desse nosso vídeo, tá? Aí segue o artigo 73. Pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação na forma do artigo 53. Como já falei para vocês, me parece que essa opção aí é praticamente nula. Eu não conheço o devedor que consegue perder o prazo de 60 dias de apresentação do plano de recuperação judicial. Mas se isso acontecer, a gente já sabe qual é a consequência, né? O credor que não apresenta o plano de recuperação judicial no prazo, automaticamente terá sua falência decretada, terá sua recuperação, na verdade,
convolada em falência. Aí ele segue. Quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 56 desta lei, ou por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano na forma do parágrafo 1º do artigo 61. Aqui é muito interessante, tá? Tem que ter a lembrança. Qual é a lembrança? Aqui, o plano que gera, na verdade, o descumprimento que gera a convolução da recuperação em falência é aquele descumprimento compreendido no prazo dos 2 anos, tá? Muito importante isso. Se o plano foi aprovado, homologado pelo juiz, começou a ser executado pelo devedor, no prazo de 2 anos, em até 2 anos, ele tem que cumprir regularmente o plano dele e o juiz vai e encerra a recuperação judicial. Se nesse período dos 2 anos, antes do juiz ter encerrado a recuperação judicial, o devedor vai lá e descumpre o plano, automaticamente a recuperação também tem que ser convolada em falência na forma do parágrafo 4º do artigo 73, tá? E aí ele continua. O disposto nesse artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento da obrigação não sujeita à recuperação judicial. E o 74 fala, na convolução da recuperação em falência, os atos de administração, endividamento, oneração, alienação praticados durante a recuperação presume-se válidos, desde que realizados na forma desta lei. É aquela velha história, né? Quando eu estou em recuperação judicial, minha vida está normal, via de regra. A única diferença é que eu tenho que falar para todos, até porque a minha inscrição na junta comercial vai com a designação em recuperação judicial, eu tenho que informar a todos que eu estou em recuperação, mas minha vida segue normal, tá? Os atos que eu pratico, via de regra, se atenderem à lei, eles são completamente válidos, bem como aqueles atos que eventualmente sejam aprovados no plano. Por exemplo, digamos que no plano existe uma deliberação dizendo que o devedor novamente vai poder vender um ativo. Aí esse ativo é vendido regularmente. Porém, no 15º mês da execução do plano de recuperação, o devedor vem a descumprir o plano. Se o devedor veio a descumprir o plano, o que é que deve acontecer? A convolução da recuperação em falência, tá? Mas e aquele ato que foi praticado anteriormente? Ele está válido? Sim, ele está válido. E o que torna ele válido, explicitamente, é o teor do dispositivo do artigo 74 da nossa lei. Beleza? Com isso, meus amigos, nós encerramos o estudo da recuperação judicial, tá? No nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a recuperação extrajudicial e vamos também falar sobre a recuperação especial, que é uma recuperação feita e pensada exclusivamente para micro e pequenas empresas. Não que as micro e pequenas empresas terão que utilizar desse tipo de recuperação especial. As micro e pequenas empresas terão a opção de utilizar de mais essa modalidade. Beleza? Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.